Bem-vindos à nossa aula, que eu julgo ser uma das aulas mais especiais, porque nós faremos a leitura do item 2 do capítulo 8. Sempre que a gente quer discutir a visão misesiânica de sociedade, é nesse ponto em que Mises vai fazer uma crítica da visão holística e metafísica da sociedade, ah, e ele, ao longo dessa dissertação que ele vai fazer, na verdade, essa tese que ele vai escrever, ele, ele nos deixa, então, o sabor do como ele entende uma série de coisas extremamente válidas e importantes da gente prestar muita atenção. Por se tratar de um item longo, vou pedir bastante atenção de vocês, porque é, de fato, um trabalho excepcional do Mises. Então, preste bem atenção, inclusive porque o jeito peculiar dele escrever não é simples de você entender se é uma afirmação dele ou se ele está colocando a afirmação de outros para debater tal coisa. Ele começa da seguinte maneira. Então, tratando de quê? De uma crítica da visão holística e metafísica da sociedade. Segundo as doutrinas do universalismo, do realismo conceitual, do holismo, do coletivismo e de alguns representantes da gestalpsicologia, a sociedade é uma entidade que vive sua própria vida, independente e separada das vidas dos diversos indivíduos, agindo por sua própria conta e visando a seus próprios fins, que são diferentes dos pretendidos pelos indivíduos. Assim sendo, é evidente que pode surgir um antagonismo entre os objetivos da sociedade e os objetivos individuais. Para salvaguardar o florescimento do futuro desenvolvimento da sociedade, torna-se necessário controlar o egoísmo dos indivíduos e obrigá-los a sacrificar seus desígnios egoístas em benefício da sociedade. Isso aí que vocês já começam a entender o que essas pessoas preconizam, né? O socialismo em si. Chegando a esta conclusão, todas as doutrinas holísticas têm forçosamente de abandonar os métodos tradicionais da ciência humana e do raciocínio lógico e adotar uma profissão de fé teológica ou metafísica. Ou seja, ou você vai professar uma fé teológica ou metafísica, como Marx, que foi iluminado por um ser, pelo destino, pelo que quer que seja. Você só não vai poder usar a lógica. Forçosamente, tem que admitir que a providência, através de seus profetas, apóstolos e líderes carismáticos, obrigam os homens, que são perversos por natureza, isto é, dispostos a perseguir seus próprios fins, suas próprias vontades e desejos, a entrar no caminho certo que o Senhor, ou o Altgeist, ou a história, quer que eles trilhem. Ou seja, que Mises coloca todo mundo no mesmo balaio. Se não segue a cooperação social baseada nas trocas livres, que é o capitalismo, ele joga todo mundo no outro balaio da profissão de fé. Esta filosofia é a mesma que, desde tempos imemoriais, caracteriza as crenças de tribos primitivas. Ou seja, isso desde que o mundo é mundo, alguém mais esperto diz que ele foi o indicado por algum ente que é super-humano e que deu a ele a, o direito de dizer o que é certo e o que é errado para o conjunto fazer. Por exemplo, eu fico sentado mandando em vocês. Foi isso que a providência me disse. Tem sido um elemento de todos os ensinamentos religiosos. O homem é obrigado a respeitar a lei promulgada por um poder super-humano e obedecer às autoridades, encarregadas por este poder de fazer cumprir a lei. A ordem criada por esta lei para a sociedade humana é consequentemente obra de uma divindade e não do homem. Se o Senhor não tivesse interferido e não tivesse iluminado a humanidade pecadora, a sociedade não teria surgido. É isso que apregou essas pessoas. Não há dúvida de que a cooperação social é uma bênção para os homens. Não há dúvida de que o homem só conseguiu livrar-se do barbarismo e da miséria moral e material de seu estado primitivo
porque se organizou em sociedade. Então, essa é a única parte do texto em que Mises está falando por si. Agora ele vai voltar como que os outros falariam. Entretanto, por isso mesmo, jamais encontraria o caminho da sua própria salvação, uma vez que a adaptação para as exigências da cooperação social e a submissão aos preceitos da lei moral lhe impunham restrições por demais pesadas. Do ponto de vista de sua débil inteligência, consideraria qualquer renúncia a alguma vantagem esperada como um mal e uma privação. Ou seja, as pessoas iam querer as coisas automaticamente. Então, aqueles que se tornam reis por causa da providência divina, falam assim, não, você tem que dar sua contribuição agora, porque no futuro vai ficar melhor para você. Não seria capaz de perceber, e aqui está tirando sarro ainda, tá? Está sendo sarcástico, isso está sendo sarcástico. Porque as pessoas que apregoam essas doutrinas universalistas, holísticas, né, do realismo conceitual, dizem que as pessoas comuns não seriam capazes de perceber as vantagens incomparavelmente maiores, mas posteriores, que a renúncias a prazeres imediatos e visíveis lhe proporcionaria. Se não fosse pela revelação sobrenatural, não teria jamais percebido o que o destino exigia que fizesse para o seu próprio bem e o de sua descendência. Mises está sendo sarcástico, fazendo essa afirmação de forma sarcástica, de como essas pessoas apregoam suas verdades. Agora vamos para outra posição. A teoria científica, elaborada pela filosofia social do racionalismo e do liberalismo do século XVIII e pela moderna economia, não recorre a nenhuma interferência miraculosa de poderes sobre-humanos. Então, aqui nós vamos começar a bater no que foi dito acima. Toda vez que o indivíduo substitui a ação isolada pela ação concertada, resulta uma melhora imediata e perceptível de sua situação. As vantagens advindas da cooperação pacífica e da divisão do trabalho são universais. Então, aqui, ó, começamos a refutar aquilo que foi dito acima. Então, a teoria científica, elaborada pela filosofia social do racionalismo e do liberalismo do século XVIII e pela moderna economia, não recorre a nenhuma interferência miraculosa de poderes sobre-humanos. Toda vez que o indivíduo substitui a ação isolada pela ação concertada, resulta uma melhora imediata e perceptível de sua situação. As vantagens advindas da cooperação pacífica e da divisão do trabalho são universais. Beneficiam imediatamente quem assim age, e não apenas, futuramente, os seus descendentes. Aquilo que o indivíduo sacrifica em favor da sociedade é amplamente compensado por vantagens ainda maiores. Seu sacrifício é apenas temporário e aparente. Renuncia a um ganho menor para poder obter um maior em seguida. Nenhum ser razoável deixa de perceber fato tão evidente. Aqui Mises já está falando de poupança, tá? Aquilo que o indivíduo sacrifica em favor da sociedade, poupando e emprestando, é amplamente compensado por vantagens ainda maiores. Enriquecimento da sociedade e o retorno do dinheiro que vem. Seu sacrifício é apenas temporário e aparente. Renuncia a um ganho menor para poder obter um maior em seguida. Nenhum ser razoável deixa de perceber fato tão evidente. O que motiva a intensificação da cooperação social, ampliando a divisão do trabalho, fortalecendo a proteção legal e garantindo a paz, o que motiva a intensificação da cooperação social, que amplia a divisão do trabalho, fortalece a proteção legal e garante a paz, é o desejo de todos os interessados em melhorar suas próprias condições de vida. Então, isso aqui é o puro segredo da paz. Ao defender o seu próprio, corretamente compreendido, interesse, o indivíduo contribui para intensificar a cooperação e a convivência pacífica. Vamos marcar isso aqui. A sociedade é fruto da ação humana, isto é, do desejo humano de diminuir o seu desconforto tanto quanto lhe seja possível. Nossa, parece egoísta isso, não é? Será mesmo? Será que parece egoísta mesmo?
A fim de explicar seu surgimento e evolução, não é necessário recorrer a uma doutrina, certamente ofensiva a uma pessoa verdadeiramente religiosa, segundo a qual a criação original foi tão defeituosa que reiteradas intervenções sobre-humanas seriam necessárias para evitar seu fracasso. E aqui Mises dá um certo tapa de luva, de pelica, para aqueles que querem dizer que precisa toda hora que Deus venha aqui e conserte algo que ele, teoricamente, não deu conta de fazer correto. Então, Mises está dizendo aqui, Mises ateu, que as doutrinas que vêm com esse papinho lero-lero que foi apresentado lá em cima, elas, na verdade, ofendem, deveriam ofender uma pessoa verdadeiramente religiosa. Porque, segundo eles, a criação original foi tão defeituosa que reiteradas intervenções sobre-humanas seriam necessárias para evitar seu fracasso. Então, vou ler de novo isso. Porque Mises tenta explicar de forma muito educada nessas questões religiosas. A fim de explicar seu surgimento e evolução, não é necessário recorrer a uma doutrina, certamente ofensiva a uma pessoa verdadeiramente religiosa, segundo a qual a criação original foi tão defeituosa que reiteradas intervenções sobre-humanas seriam necessárias para evitar seu fracasso. O papel histórico da teoria da divisão do trabalho, tal como foi elaborada pela economia política inglesa, de Hume a David Ricardo, consistiu em demolir completamente todas as doutrinas metafísicas relativas para a origem e ao funcionamento da cooperação social. Consumou a emancipação espiritual, moral e intelectual da humanidade, que fora iniciada pelo epicurismo. Substituiu a antiga ética heterônoma e institucionista por uma moralidade racional e autônoma. A lei e a legalidade, o código moral e as instituições sociais não são mais reverenciados como decretos insondáveis da providência. Sua origem é humana e o único critério que lhes deve ser aplicado é o da sua adequação ao bem-estar humano. O economista utilitarista não diz fiat justia pereat mundus, né? E vamos lá. Faça-se justiça, o mundo seja embora o mundo seja destruído. Não. O que diz é fiat justitia ne pereat mundus. Faça-se justiça e o mundo não será destruído. Então, o economista utilitarista não diz faça justiça e o mundo será destruído. O que diz é faça-se justiça e o mundo não será destruído. Não pede ao homem que renuncie ao seu bem-estar em benefício da sociedade. Recomenda-lhe que compreenda quais são os seus verdadeiros interesses. Aos seus olhos, a grandeza de Deus não se manifesta pela diligente interferência nos diversos interesses de príncipes e de políticos, mas por dotar as criaturas com a razão e com o impulso para a busca da felicidade. Muitos, e nota de rodapé, muitos economistas, entre eles Adam Smith e Bastiat, acreditavam em Deus. Portanto, admiravam nos fatos que haviam descoberto o zelo providencial do grande diretor da natureza. Ou seja, Mises, apesar de ateu, está fazendo um paralelo porque Adam Smith e Bastiat acreditavam em Deus e admiravam tudo isso que a gente acabou de falar, que os economistas resolveram dar um salvo-conduto de que Deus não errou. É esse o ponto. Os críticos ateus os condenaram por isso. Entretanto, esses críticos não perceberam que zombar das referências à mão invisível não invalida os ensinamentos essenciais da filosofia social racionalista e utilitarista. É preciso compreender que a alternativa é a seguinte, dois pontos, qual seja, ou a associação é um processo humano porque atende melhor aos interesses dos indivíduos e os indivíduos em si são capazes de perceber as vantagens que derivam de ajustar suas vidas às regras da cooperação social, ou então
Um ser superior impõe sobre homens relutantes a subordinação à lei e às autoridades sociais. Pouco importa se chamamos esse ser superior de Deus, Zeitgeist, destino, história, Votan ou forças produtivas, e que título seja conferido aos seus apóstolos ou ditadores. E aí, a nota do tradutor, né? Zeitgeist é o espírito do mundo, né? Que o Marx falava, é Deus da guerra e da sabedoria, o Votan. Mas esse é o ponto-chave da coisa. E aqui, então, vale muito para que a gente possa entender tudo isso, uma leitura aprofundada, da qual eu farei de novo o papel histórico da teoria da divisão do trabalho, tal como foi elaborada pela economia política inglesa, de Hume a David Ricardo, consistiu em demolir completamente todas as doutrinas metafísicas relativas para a origem e ao funcionamento da cooperação social. Não precisava de nada, de nenhuma doutrina metafísica, teológica para explicar isso. Consumou, então, isso consumou a emancipação espiritual, moral e intelectual da humanidade, que fora iniciada pelo epicurismo. Substituiu a antiga ética heteronoma e intuicionista por uma moralidade racional e autônoma. A lei e a legalidade, o código moral e as instituições sociais não são mais referenciados como decretos insondáveis da providência. Sua origem é humana e o único critério que lhes deve ser aplicado é o da sua adequação ao bem-estar humano. O economista utilitarista não diz faça-se justiça e pereça o mundo. O que diz é faça-se justiça e não pereça o mundo. Não pede ao homem que renuncie ao seu bem-estar em benefício da sociedade. Recomenda-lhe que compreenda quais são seus verdadeiros interesses. Aos seus olhos, que eram os olhos de Adam Smith, de Bastiat, que eram cristãos. Aos seus olhos, a grandeza de Deus não se manifesta pela diligente interferência nos diversos interesses de príncipes e políticos, mas por dotar as criaturas com a razão e com o impulso para a busca da felicidade. Eu vou grifar isso de outra cor, né? Não tem nem como não grifar de azul isso daqui, certo? O problema essencial de todas essas filosofias sociais, do tipo universalista, coletivista, holística, é o seguinte: como identificar a verdadeira lei, o autêntico profeta de Deus e a autoridade legítima? Então, o problema essencial de todas as filosofias que nós vimos nessas filosofias sociais, do tipo universalista, coletivista, holística, é o quê? Então, tá bom. Como identificar a verdadeira lei? É a lei muçulmana, judaica, a cristã, a da tribo XYZ? Quem é o autêntico profeta de Deus, agora na terra, a quem devemos a autoridade? E quem é a autoridade legítima? Pois muitos pretendem terem sido enviados pela providência. Todo mundo, pois muitos se dizem terem sido enviados pela providência, e cada um prega um evangelho diferente. Para o crente fiel, não pode haver dúvida. Tem plena confiança de haver adotado a única doutrina verdadeira. Mas é exatamente essa firmeza de convicções que torna os antagonismos irreconciliáveis. Briga entre judeus e cristãos, cristãos e muçulmanos, muçulmanos e judeus, e todo mundo que não professa a minha fé está atentando contra ela. Como não há argumentação lógica capaz de decidir entre os vários credos dissidentes, não resta outro meio para resolver tais disputas, a não ser o conflito armado, as cruzadas, e seja o que for. As doutrinas sociais não racionalistas, não utilitaristas e não liberais têm de provocar conflitos armados e guerras civis até que um dos adversários seja aniquilado ou subjugado. Então, este é o ponto em que precisamos grifar
de que a paz verdadeira, né, só vai advir, pelo menos no mundo terreno, se nós usarmos as doutrinas da cooperação social livre. A história das grandes religiões é um registro de batalhas e guerras, como também o é a história das pseudo-religiões modernas, que são o socialismo, o marxismo, a estatolatria, quem ama o Estado, e o nacionalismo. Ou seja, isso é para grifar de, vamos grifar de roxo, para que vocês guardem na cabeça de vocês. A história das grandes religiões é um registro de batalhas e guerras, como também o é a história das pseudo-religiões modernas, que são o socialismo, a estatolatria e o nacionalismo. Você que se diz nacionalista não sabe o que está dizendo, ou se sabe, é uma dessas pessoas. A intolerância e a propaganda apoiadas na espada do verdugo ou do carrasco são inerentes a qualquer sistema de ética heteronômica. A intolerância e a propaganda apoiadas na espada do verdugo ou do carrasco são inerentes a qualquer sistema de ética heteronômica. Vamos voltar para o amarelinho. As leis de Deus ou do destino reivindicam uma validade universal e proclamam que todos os homens devem obediência para as autoridades que elas declaram serem legítimas. Enquanto durou o prestígio dos códigos de moralidade heteronômicos e seu corolário filosófico, o realismo conceitual, não houve lugar para a tolerância e para a paz duradoura. Quando uma luta cessava, era somente para se reunirem forças para nova batalha. A ideia de tolerância para com pontos de vista divergentes só pôde prosperar quando as doutrinas liberais quebraram o feitiço do universalismo. Para a filosofia utilitarista, a sociedade e o Estado deixam de ser considerados como instituições para a manutenção de uma ordem mundial que, por considerações inacessíveis para a mente humana, agradava a divindade, embora manifestamente contrariasse os interesses temporais de muitos, ou mesmo da imensa maioria dos que vivem hoje em dia. Olha que crítica forte. Para a filosofia utilitarista, a sociedade e o Estado deixam de ser considerados como instituições para a manutenção de uma ordem mundial que, por considerações inacessíveis para a mente humana, agradava a divindade, embora manifestamente contrariasse os interesses temporais de muitos ou mesmo da imensa maioria dos que vivem hoje em dia. A sociedade e o Estado são, ao contrário, o principal meio para que qualquer pessoa possa atingir os fins a que se propõe. A sociedade e o Estado são, ao contrário, o principal meio para que qualquer pessoa possa atingir os fins a que se propõe. São criações do esforço humano, sua sustentação e seu aperfeiçoamento são tarefas que não diferem essencialmente das demais preocupações da ação humana. Os defensores de uma moralidade heteronômica e da doutrina coletivista não conseguem demonstrar racionalmente a correção de seu conjunto de princípios éticos, nem a superioridade ou a exclusiva legitimidade de seu ideal social. São obrigados a pedir para as pessoas que aceitem credulamente um sistema ideológico e que se submetam para a autoridade que elas consideram como legítima, ou então silenciar o dissidente e impor-lhe a submissão. O que é importante grifarmos aqui em cima? A sociedade e o Estado, ao contrário, vamos ler um pouquinho aqui para cima. Para a filosofia utilitarista, a sociedade e o Estado deixam de ser considerados como instituições para a manutenção de uma ordem mundial, que, por considerações inacessíveis da mente humana,
agradava à divindade, embora manifestamente contrariasse os interesses temporais de muitos, os mesmos da imensa maioria que vive hoje em dia. Então, para a filosofia utilitarista, a sociedade e o Estado deixam de ser considerados como instituições para a manutenção de uma ordem mundial. Então, deixam de ser. Vou colocar verde. A sociedade e o Estado são ao contrário. São o principal meio para que qualquer pessoa possa atingir os fins a que se propõe. Olha que coisa. Mises não se coloca contra a existência do Estado. Nós vamos entender isso. Mises não vê o Estado como algo que instituições para manutenção de uma ordem mundial. Não é isso. São criações do esforço humano. Sua sustentação e seu aperfeiçoamento são tarefas que não diferem essencialmente das preocupações da ação humana. São criações, vou ler de novo esse parágrafo, do esforço humano. Sua sustentação e seu aperfeiçoamento são tarefas que não diferem essencialmente das demais preocupações da ação humana. Vou botar de verde, porque tem que ser o verdinho, né? Para a gente poder seguir da anotação de cima. Os defensores de uma moralidade, vou continuar aqui, tá? Onde eu já li, mas vou ler de novo. Os defensores de uma moralidade heteronoma e da doutrina coletivista não conseguem demonstrar, ele já concluiu outra coisa, racionalmente a correção de seu conjunto de princípios éticos, nem a superioridade ou a exclusiva legitimidade de seu ideal social. São obrigados a pedir para as pessoas que aceitem credulamente seu sistema ideológico e que se submetam para a autoridade que elas consideram como legítima, ou então silenciar o dissidente e impor-lhe a submissão. Haverá sempre naturalmente indivíduos ou grupo de indivíduos de inteligência tão curta que não conseguem perceber os benefícios da cooperação social que a cooperação social lhes proporciona. Então aqui Mises vai começar a responder o porquê do Estado, ou dessa entidade que se chama Estado, que tem o que Bastiat dizia que era a lei, o direito de juntar uma força coletiva para proteger os direitos individuais. Então ele começa aqui. Haverá sempre, naturalmente, indivíduos ou grupos de indivíduos de inteligência tão curta que não conseguem perceber os benefícios que a cooperação social lhes proporciona. Há outros cuja solidez moral e a força de vontade são tão fracas que não conseguem resistir à tentação de obter uma vantagem efêmera através de ações prejudiciais ao funcionamento natural do sistema social. Isto porque o ajustamento dos indivíduos para as exigências da cooperação social requer sacrifícios. Então, isso acontece porque requer sacrifícios. A cooperação social requer sacrifícios. Você tem que fazer a sua parte. Em verdade, são sacrifícios apenas temporários e aparentes, uma vez que são mais do que compensados pelas vantagens incomparavelmente maiores que a vida em sociedade proporciona. Então, sempre haverá gente ruim, bandidos, essas coisas. Há outras coisas que é justamente isso, cuja solidez moral e força de vontade são tão fracas que não conseguem resistir à tentação de obter uma vantagem efêmera. O famoso 171. Isso porque o ajustamento dos indivíduos às exigências da cooperação social requer sacrifício. Então, o ajustamento dos indivíduos às exigências da cooperação social requer sacrifício. Em verdade, são sacrifícios apenas temporários e aparentes, uma vez que são mais do que compensados pelas vantagens incomparavelmente maiores que a vida em sociedade proporciona. Vamos grifar isso. Mas, no instante mesmo em que renunciamos uma satisfação desejada, sentimos certo desconforto. Então, naquela hora, a gente sente certo desconforto. E não é qualquer pessoa que percebe benefícios posteriores e se comporta em função disto. O anarquismo, o anarquismo sustenta que a educação
poderia fazer com que todos compreendessem qual seria o comportamento mais condizente com os seus interesses. Devidamente instruídos, todos se conformariam com as regras de conduta indispensáveis à preservação da sociedade. Você está dizendo que os anarquistas diriam. Os anarquistas afirmam que uma ordem social na qual ninguém tivesse privilégios à custa de seus concidadãos poderia existir sem necessidade de qualquer compulsão ou coerção para impedir ações prejudiciais à sociedade. Tal sociedade ideal poderia prescindir do Estado e do governo, isto é, poderia prescindir do poder de polícia, que é o aparato social de coerção e compulsão. Então, aqui, e aqui também vou deixar de azul, vou deixar isso aqui de azul. Por quê? Porque, na verdade, a Mises está, obviamente, ah, colocando o quê? Olha, o anarquismo sustenta que a educação poderia fazer, o anarcocapital poderia fazer com que todos compreendessem qual seria o comportamento mais condizente com seus interesses. Devidamente instruídos, todos se conformariam com as regras de conduta indispensáveis à preservação da sociedade. Os anarquistas afirmam que uma ordem social na qual ninguém tivesse privilégios para a custas de seus concidadãos poderia existir sem necessidade de qualquer compulsão ou coerção para impedir ações prejudiciais à sociedade. Tal sociedade ideal poderia prescindir do Estado e do governo. E aqui é o ponto-chave. Vou até colocar de outra cor. Ah, prescindir do Estado e do governo. Isto é, poderia, eu vou fazer um sublinhado. Poderia, Estado e governo, poderia prescindir do poder de polícia, que é o aparato social de coerção e compulsão. Então, para Mises, o Estado não tem que cuidar de saúde, de educação, de nada disso. De cultura, não, de nada disso. Somente do poder de polícia. Se é somente do poder de polícia, para fazer o quê? Esse é o ponto-chave. Eu já deixo isso aqui grifado no meu livro, porque esse é um ponto-chave. Os anarquistas deixam de perceber o fato inegável de que algumas pessoas são ou muito limitadas intelectualmente ou muito fracas para se ajustar espontaneamente para as condições da vida em sociedade. Mesmo se admitirmos que todos os adultos sadios sejam dotados da faculdade de compreender as vantagens da cooperação social e de agir consequentemente, ainda assim restaria o problema das crianças, dos velhos e dos loucos. Podemos concordar com a afirmação de que pessoas que agem de maneira antissocial devem ser consideradas como doentes mentais e receber cuidados médicos. Mas, enquanto não forem curados e enquanto existirem crianças e velhos, algo precisa ser feito para que não se coloque em risco a sociedade. Uma sociedade anarquista estaria à mercê de qualquer indivíduo. A sociedade não pode existir sem que a maioria das pessoas esteja disposta a impedir, pela ameaça ou pela ação violenta, que minorias venham a destruir a ordem social. Este poder é atribuído ao Estado ou ao governo. Isso aqui é uma frase para todos lerem várias e várias vezes e debruçarem no que Mises está dizendo. Porque várias foram as vezes que eu dissertei com anarcocapitalistas discutindo isso. O problema das crianças, o problema dos velhos, o problema dos loucos, e como que isso se encaixa. A história da criança invadindo uma propriedade privada para buscar uma bola que você não sabe, você atira nela. E aí, o que que acontece? Então, precisa de polícia, não precisa de polícia, como é que funciona tudo isso? Quem julga crimes? É complexo tudo isso daqui. O Estado ou o governo é o aparato social de compulsão e coerção. Ó, categórico. Tem o monopólio da ação violenta. Nenhum indivíduo tem o direito de usar violência ou ameaça de violência se o governo não o investir neste direito. O Estado é essencialmente uma instituição para a preservação das relações pacíficas entre os homens. Não obstante, para preservar a paz, deve estar preparado para reprimir as tentativas de violação da paz.
O que talvez eu posso diferir de Mises, se é que ele deixou isso notado em algum lugar, é o Estado, sim, ou o governo é o aparato social de compulsão e coerção. Tem o monopólio da ação violenta. Ele tem o monopólio de fazer lá a apreensão. Nenhum indivíduo tem o direito de usar a violência ou ameaça de violência se o governo não investir nesse direito. E aqui não é que eu tenho algo que eu vou corrigir Mises, mas o governo investe o cidadão de se autodefender e de portar armas, segundo a Carta de Direitos Americanos, a segunda emenda, justamente para quê? Para combater qualquer ultrapassagem dos deveres do Estado. O Estado é essencialmente uma instituição para a preservação das relações pacíficas entre os homens. Não obstante, para preservar a paz, deve estar preparado para reprimir as tentativas de violação da paz. Então, o único ponto em que a gente pode ah, tentar ou passar pano, como alguns vão dizer, ou tentar fazer um malabarismo teórico, né, filosófico, seria que nenhum indivíduo tem o direito de usar violência ou ameaça de violência se o governo não investir nesse direito. E aqui cada um vai fazer sua interpretação do que ele está querendo, do que Mises está querendo dizer. Que, na minha opinião, isso daqui é um direito de todo cidadão portar armas. Ponto. O investir desse direito. A doutrina social liberal, baseada nos ensinamentos. Então, aqui, quando a gente fala doutrina social liberal e o antigo PSL, na sua doutrina social liberal, estava correto. Mas como no Brasil partidos são feitos para serem dizimados, né, e doutrina política é algo para ser jogada fora na primeira oportunidade, não dá nem para nós entrarmos em qualquer discussão realmente ah, teórico-acadêmica sobre partidos políticos no Brasil. Mas vamos lá. A doutrina social liberal, baseada nos ensinamentos da ética utilitarista e da economia, vê o problema da relação entre governo e governados de um ângulo diferente daquele do universalismo e do coletivismo. O liberalismo entende que os governantes, que são sempre uma minoria, não podem permanecer indefinidamente no poder sem o apoio consentido da maioria dos governados. Qualquer que seja o sistema de governo, a base sobre a qual é construído e que o sustenta é sempre o entendimento dos governados de obedecer e ser leal a este governo. Qualquer que seja, voltando aqui, qualquer que seja o sistema de governo, a base sobre a qual é construído e que o sustenta é sempre o entendimento dos governados de que obedecer e ser leal a este governo serve melhor os seus próprios interesses do que a insurreição e o estabelecimento de um novo regime. É isso que mantém o governo de pé. A maioria tem o poder de rejeitar um governo impopular e usa este poder quando se convence de que o seu bem-estar assim o exige. Em longo prazo, não pode haver governo impopular. A guerra civil e a revolução são os meios pelos quais as maiorias descontentes derrubam governantes e métodos de governo que não lhes convêm. Para preservar a paz social, o liberalismo é favorável ao governo democrático. Vamos entender esse governo democrático de Mises. A democracia, portanto, é uma instituição revolucionária. Ao contrário, perdão, para preservar a paz social, o liberalismo é favorável ao governo democrático. A democracia, portanto, não é uma instituição revolucionária. Ao contrário, é precisamente um modo de evitar revoluções e guerras civis, porque possibilita o ajustamento pacífico do governo para a vontade da maioria. Quando os homens no poder e suas políticas desagradam a maioria, na primeira eleição são substituídos por outros que defendem outras políticas. E aqui faltou simplesmente, vou botar de outra cor,
Vou botar de rosa para que as pessoas leiam com atenção. Para entender o que Mises entendia de democracia. Uma democracia real, onde todo mundo colocasse os seus votos e os votos contassem. Porque ele começa dizendo que a maioria tem o poder de rejeitar um governo impopular e usa este poder quando se convence de que seu bem-estar assim o exige. Em longo prazo, não pode haver governo impopular. A guerra civil e a revolução são os meios pelos quais as maiorias descontentes derrubam governantes e métodos de governo que não lhes convêm. Se não tiver como tirar, é só a guerra civil. Mas para criar, para preservar a paz social, o liberalismo ele é favorável ao governo democrático. A democracia, portanto, não é uma instituição revolucionária, mas um governo democrático de verdade. Não o governo democrático que permite alguém infringir a propriedade dos outros, criar relações sobre a propriedade dos outros. Não é nada disso. Nem intervencionismo no mercado, nem uma moeda de curso forçado. Tá certo? Ao contrário, é precisamente um modo de evitar revoluções e guerras civis, porque possibilita o ajustamento pacífico do governo à vontade da maioria. Quando os homens do poder e suas políticas desagradam a maioria, na primeira eleição são substituídos por outros que defendem outras políticas. Então, vou deixar em vermelho somente aquela, em roxo aí, somente aquele ponto, para que a gente possa entender o pensamento misesiânico. Se a gente adota um sistema de governo correto, que só tem a obrigação de cuidar do poder de polícia, que vai cobrar os custos dessa manutenção do poder de polícia de forma correta, sem roubar nada de ninguém, através de taxas, tarifas, muito bem destinadas para manter a paz e a ordem, para sustentar o xerife, que não vai roubar nada de ninguém, que não vai cobrar IPTU, que não vai cobrar imposto sobre a propriedade, que não vai mudar nada, que vai ficar com um tamanho extremamente limitado, que vai deixar com que a sociedade esteja sempre em condições de subpujar o Estado, pode dar o nome de Estado. Não tem importância. O conceito de governo majoritário, ou governo pelo povo, como recomenda o liberalismo, não visa para a supremacia do medíocre, do inculto ou dos bárbaros. E já Mises já vai fazer, uma, espera um pouquinho, a democracia sempre dá os burros, se sobressaem. Os liberais também acham que uma nação deve ser governada pelos mais aptos a esta tarefa, mas acreditam que a aptidão para governar é mais bem demonstrada pela capacidade de convencer os seus cidadãos do que pelo uso da força. Nada garante, evidentemente, que os eleitores confiarão o poder ao candidato mais competente. Nada garante isso. Mas nenhum outro sistema poderia oferecer tal garantia. Se a maioria da nação está dominada por princípios falsos e prefere candidatos indignos, como o atual presidente, não há outro remédio a não ser tentar mudar suas ideias, explicando princípios mais consistentes e recomendando homens melhores. Nenhuma minoria conseguirá êxitos duradouros ao recorrer a outros métodos. O Mises está aqui dando um belo de um conselho, mas já deixando claro que a democracia não é infalível. O universalismo e o coletivismo não podem aceitar a solução democrática para o problema do poder. O universalismo e o coletivismo, o socialismo, não podem aceitar a solução democrática para o problema do poder. Em sua opinião, o indivíduo, ao agir de acordo com o código ético, não o faz em benefício direto de seus interesses particulares, mas, ao contrário, renuncia aos seus próprios objetivos em benefício dos desígnios da divindade ou da comunidade. Ademais, a razão por si só não é capaz de conceber a supremacia dos valores absolutos e a validade incondicional da lei sagrada, nem de interpretar corretamente cânones e mandamentos. O Mises está fazendo afirmativas daqueles que se arvoram do direito, né, dos universalistas, dos coletivistas. Né, eles não podem aceitar a solução democrática. Portanto, na visão do universalismo e do coletivismo, é inútil tentar convencer a maioria pela persuasão e conduzi-la amigavelmente ao caminho certo. Os que receberam a inspiração celestial, sejam eles membros do Supremo Tribunal Federal,
Iluminados e por tal carisma, têm o dever de pregar o evangelho aos dóceis e de recorrer à violência contra os intratáveis. O líder carismático é o vigário da divindade, o representante da comunidade ou o instrumento da história. É infalível e tem sempre razão. Suas ordens são a norma suprema. Então, Mises está tirando, obviamente, o sarro. O universalismo e o coletivismo são necessariamente sistemas de governo teocrático, dizendo que o socialismo é uma teocracia. A característica comum de todas as suas variantes é a postulação de uma entidade sobre-humana a qual os indivíduos devem obediência. Então, está aqui. O universalismo e o coletivismo são necessariamente sistemas de governo teocrático. A característica comum de todas as suas variantes, qualquer variante, é a postulação de uma entidade sobre-humana para a qual os indivíduos devem obediência. Então, isso está fazendo uma crítica ao nosso sistema atual de governo. As autoridades instituídas têm que reverenciar. O que as diferencia uma das outras é apenas a denominação que dão a esta entidade e o conteúdo das leis que proclamam em seu nome. O poder ditatorial de uma minoria não encontra outra forma de legitimação a não ser apelando para um suposto mandato recebido de uma autoridade suprema e sobre-humana. Pouco importa se o autocrata baseia sua autoridade no direito sagrado dos reis ou na missão histórica da vanguarda do proletariado, nem se o Supremo se denomina Geist, segundo Hegel, ou Humanité, segundo Augusto Comte. Os termos sociedade e Estado, como empregados pelos adeptos contemporâneos do socialismo, do planejamento e do controle social das atividades dos indivíduos, têm o significado de uma divindade. Os padres dessa nova religião atribuem a seu ídolo todas aquelas virtudes que os teólogos atribuem a Deus: onipotência, onisciência, bondade infinita, etc. Se admitirmos que existam, acima e além das ações individuais, uma entidade imperecível que visa seus próprios fins, diferentes dos homens mortais, teremos já estruturado o conceito de um ser sobre-humano. Não podemos, então, fugir da questão sobre que fins têm precedência sempre que houver um conflito. Se os do Estado ou sociedade ou os do indivíduo. A resposta para esta questão já está implícita no próprio conceito de Estado ou sociedade como entendido pelo coletivismo e pelo universalismo. Postularam-se a existência de uma entidade que, por definição, é mais elevada, mais nobre e melhor do que os indivíduos. Não pode haver qualquer dúvida de que os objetivos desse ser eminente devem prevalecer sobre os dos míseros mortais. A sociedade é mais importante que o indivíduo. É verdade que certos amantes de paradoxos, Max Stirner, por exemplo, se divertem invertendo as coisas e assim sustentam que a precedência é do indivíduo. Tá lá, item 6, ver Marx Stirner, né, The Ego and His Own, o ego e si próprio. Se a sociedade ou o Estado é uma entidade dotada de vontade e intenção e de todas as outras qualidades que lhe são atribuídas pela doutrina coletivista, então é simplesmente absurdo confrontar as aspirações triviais do pobre indivíduo com seus majestosos desígnios. Mises está só falando o que esses caras falam. Então aqui ele voltou para o assunto, uma crítica à visão holística e metafísica da visão da sociedade. O caráter quase teológico de todas as doutrinas coletivistas torna-se evidente nos seus conflitos mútuos. Uma doutrina coletivista não proclama a superioridade do ente coletivo em abstrato. Proclama sempre a proeminência de um determinado ídolo coletivista, Kim Jong-un. Então, e ou nega liminarmente a existência de outros ídolos do mesmo gênero
ou os relega a uma posição subordinada e auxiliar em relação ao seu próprio ídolo. Ou seja, existem os generais, depois existem os coronéis e existe o líder supremo. Os adoradores do Estado, os estatólatras, os adoradores do Estado, isso é o que mais tem hoje em dia, proclamam a excelência de um determinado Estado, qual seja o seu próprio Estado. Os nacionalistas, a excelência da, vamos proclamar isso aqui de verde, os adoradores do Estado, os estatólatras, proclamam a excelência de um determinado Estado, qual seja o seu próprio. Os nacionalistas, a excelência da sua própria nação. Se dissidentes contestam o seu programa, anunciando a superioridade de outro ídolo coletivista, sua única resposta é repetir muitas vezes: nós estamos certos porque uma voz interior nos diz que nós estamos certos e vocês estão errados. Ou seja, zero lógica, somente ideologia. Os conflitos entre coletivistas de seitas ou credos antagônicos não podem ser resolvidos pela discussão racional, só podem ser resolvidos pelo recurso à força das armas. As alternativas aos princípios liberais e democráticos do governo da maioria são os princípios militares do conflito armado e da opressão ditatorial. Todas as variantes de credos coletivistas estão unidas na sua implacável hostilidade para as instituições políticas fundamentais do sistema liberal. Todas as variantes de credos coletivistas estão unidas na sua implacável hostilidade. Então, são contra as instituições políticas fundamentais do sistema liberal. Governo da maioria, tolerância para com as opiniões divergentes, liberdade de pensamento, de expressão e de imprensa, igualdade de todos perante a lei. Tinha que ter uma cor diferente aqui. Então, quais são as políticas fundamentais do sistema liberal de governo? Azul. Quero em azul. Oh, meu Deus, espera aí. Políticas fundamentais do sistema liberal. Governo da maioria, corretamente entendido, sem voto, em que alguém em algum lugar tem mais poder do que alguém em outro lugar, uma representatividade correta, um Estado que não tem direito de roubar a propriedade de ninguém, de nenhum de seus indivíduos, só tem um papelzinho a fazer, tá certo? Tolerância para com as opiniões divergentes, liberdade de pensamento, de expressão e de imprensa geral. Não existe nada que possa atacar a, a pessoa no seu pensamento, na sua. Para ter vítima tem que ter uma agressão física e não intelectual. Igualdade de todos perante a lei. Essa união dos credos coletivistas nas suas tentativas de destruir a liberdade deu origem para a suposição equivocada de que a controvérsia política atual seja entre individualismo e coletivismo. Então, olha que coisa interessante. Essa união de credos coletivistas, nas suas tentativas de destruir a liberdade, deu origem para a suposição equivocada de que a controvérsia política atual seja entre o individualismo e o coletivismo. Na verdade, é uma luta entre o individualismo de um lado e uma variedade de seitas coletivistas de outro. E Mises já dá um soco na boca do estômago, não é isso? E o ódio, deixa eu só agora é amarelo, Rodrigo. E o ódio e a hostilidade mútua entre essas seitas são ainda mais ferozes que sua versão ao sistema liberal. Não é uma seita marxista uniforme que ataca o capitalismo, mas um bando de grupos marxistas. Esses grupos, por exemplo, stalinistas, trotskistas, mencheviques,
seguidores da Segunda Internacional, entre outros, lutam uns contra os outros de forma desumana e brutal. Ademais, existem muitas outras seitas não marxistas que aplicam os mesmos métodos atrozes nas suas lutas internas. Se o coletivismo vier a substituir o liberalismo, o resultado será uma luta sangrenta e interminável. E a gente sabe o que está dizendo. A terminologia corrente deturpa inteiramente os fatos. Agora falando da corrente naquela época e corrente até hoje. A filosofia comumente denominada individualismo, é uma filosofia de cooperação social e de intensificação progressiva dos vínculos sociais. Olha aqui, olha aqui. A filosofia comumente denominada individualismo é uma filosofia de cooperação social e de intensificação progressiva dos vínculos sociais. Por outro lado, a aplicação das ideias coletivistas só pode resultar na desintegração social e na luta armada permanente. O que é certo fica de amarelo, o que é errado fica de vermelho. É claro que todas as variedades de coletivismo prometem a paz eterna a partir do dia de sua vitória final e da derrota completa de todas as outras ideologias e seus defensores. Então, essas ideologias proclamam o dia que esse não for o verdadeiro marxismo, mas ainda vai por vir, o dia que ele vier e só a gente matar todo o resto, aí sim tá tudo certo. Não vai ter mais problema. Entretanto, entretanto, para que estes planos sejam realizados, é necessária uma mudança radical no gênero humano. Os homens devem ser divididos em duas classes. De um lado, o ditador onipotente, quase divino, e de outro, as massas, que devem abdicar da vontade e do raciocínio próprio para se tornarem meros peões no tabuleiro do ditador. As massas devem ser desumanizadas para que se possam fazer de um homem o seu senhor divinizado. Olha que coisa importante aqui. E aqui é terrível esse pensamento, porque é justamente o que nós estamos vivendo hoje. Os homens devem ser divididos em duas classes. De um lado, o ditador onipotente, quase divino, ou um colegiado, e do outro, as massas, que devem abdicar da vontade e do raciocínio próprio para se tornarem meros peões no tabuleiro do ditador. As massas devem ser desumanizadas. As massas devem ser desumanizadas para que se possa fazer de um homem o seu senhor divinizado. Pensar e agir, as características primordiais do homem, tornar-se-iam o privilégio de um só homem. Não é necessário mostrar que tais desígnios são irrealizáveis. Os impérios milenaristas dos ditadores são fadados ao fracasso. Nunca duram mais do que alguns anos. Já assistimos à queda de muitas destas ordens milenares. As remanescentes não terão melhor sorte. O atual ressurgimento das ideias coletivistas, causa principal das agonias e desastres de nosso tempo, tem sido tão bem sucedido que fez esquecer as ideias essenciais da filosofia social liberal. Hoje em dia, mesmo aqueles que são a favor das instituições democráticas ignoram essas ideias. Os argumentos que invocam para justificar a liberdade e a democracia estão infectados por erros coletivistas. Suas doutrinas são muito mais uma distorção do que uma adesão ao verdadeiro liberalismo. Em sua opinião, as maiorias têm sempre razão simplesmente porque têm o poder de derrotar qualquer oposição. Governo majoritário equivale a uma ditadura do partido mais numeroso e a maioria no poder não sente necessidade de se refrear na utilização do seu poder nem na condução dos negócios públicos. Logo que uma facção consegue obter o apoio da maioria dos cidadãos e, desse modo, assume o controle da máquina governamental, considera-se com a faculdade de negar à minoria todos aqueles direitos democráticos por meio dos quais conseguiu alcançar o poder. Então surgiu uma nova situação. Este pseudo-liberalismo, evidentemente, é a própria antítese da doutrina liberal. Então, isso aqui é o que nós vivemos hoje. Eu vou tirar do verde e deixar em amarelo
para seguir o nosso pensamento de que o amarelo é um grifo para a gente tomar cuidado. Então, o que se chama de democracia hoje não é a democracia, porque ela intervém na propriedade privada de outrem. Esse é o ponto, né? Este pseudo-liberalismo, evidentemente, é a própria antítese da doutrina liberal. Os liberais não divinizam as maiorias, nem as consideram infalíveis. Não sustentam que o simples fato de uma política ser apoiada por muitos seja prova de seus méritos para o bem comum. Não recomendam a ditadura da maioria nem a opressão violenta das minorias dissidentes. O liberalismo visa estabelecer uma constituição política que assegure o funcionamento pacífico da cooperação social e a intensificação progressiva das relações sociais mútuas. Seu objetivo principal é evitar conflitos violentos, guerras e revoluções que necessariamente desintegram a colaboração social e fazem os homens retornarem ao barbarismo primitivo, quando todas as tribos e grupos políticos viviam permanentemente em luta uns contra os outros. Como a divisão do trabalho necessita de uma paz duradoura, o liberalismo procura estabelecer um sistema de governo capaz de preservar a paz, qual seja a democracia corretamente entendida. Grifar de verde, isso tudo aqui. Temos dois subitens neste item 2, dois subitens maravilhosos, que faremos a leitura na próxima gravação. Mas aqui cabe você que agora entendeu a profundidade com que Mises trata as coisas e de que há sim uma saída primorosa para um mundo não caótico e onde há o enriquecimento, que nós estamos vendo ser implantado, graças a Deus, na Argentina, país vizinho. Então você deve fazer o curso Ação Humana. Entre aí, acãohumana.institutoilan.org.br. Faça esse curso. É de suma importância. Para o bem de todos. Até a próxima aula.